A gente volta a falar sobre o projeto da anistia, justamente com o relator dessa matéria na CCJ, o deputado Rodrigo Valadares, do União Brasil do Sergipe. O presidente da Câmara, Hugo Mota, decidiu não pautar a urgência da proposta. Deputado Rodrigo Valadares, boa noite, muito obrigado por estar aqui. Bem-vindo. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos da Jovem Pan. Um prazer muito grande estar falando com cada um de vocês. Que Deus possa abençoar a nossa entrevista. Obrigado pela oportunidade de a gente poder falar de um tema tão importante para o nosso país. Muito obrigado. Bom, na avaliação do senhor, o que é possível fazer a partir de agora? Porque, inclusive, o deputado Hugo Mota fala em discutir o mérito dessa questão, suspendeu a análise da urgência, a possibilidade de se votar logo em seguida essa matéria. De que forma que a oposição vai tratar isso a partir de agora, deputado? Tiago, na verdade, ficou decidido no dia de hoje, nós, claro, tínhamos a expectativa que essa matéria pudesse ser pautada para a próxima semana, a votação do requerimento de urgência, que ficou decidido pela maioria dos partidos, pela maioria das lideranças, que essa discussão será adiada, ou seja, que vamos tentar buscar um consenso em torno do texto para que a gente possa votar o requerimento de urgência, mas já com delineações básicas sobre o rumo do texto. Apesar do protocolo ser primeiro, vota-se a urgência, é designado o relator e depois vota-se a matéria, mas por se tratar de um tema tão complexo, esse foi o entendimento. Claro que nós, como oposição, iremos continuar pressionando para que a gente tenha esse requerimento de urgência pautado o quanto antes. Esse requerimento de urgência que contém 264 assinaturas, ou seja, mais de 50% da casa, o que é quórum mais do que suficiente para aprovação do PL da anistia, mostrando que a grande maioria dos deputados é a favor de debater e discutir a matéria e é a favor de aprovar a matéria. Então, nós temos que continuar pressionando para que a gente tenha essa matéria tão importante para o Brasil, tão importante para a gente virar a página, pacificar o nosso país, que seja pautada o quanto antes. Mas mais importante para a gente é para as pessoas que estão presas, para os familiares que vivem essa agonia. Um segundo, Tiago, para quem está preso é uma eternidade. Muito fácil para a gente debater a vida dos outros num escritório, tomando café quente e água gelada, enquanto pessoas estão presas por crimes que não cometeram. Então, a nossa atitude a partir de agora será a obstrução total, tanto no plenário quanto nas comissões, e continuar pressionando, dialogando, encontrando caminhos para que a gente tenha tão logo pautado e aprovado o PL da anistia. Entre os caminhos, deputado, só para ficar claro, o senhor acha que é possível fazer uma proposta mais limitada? E, inclusive, eu vi uma declaração do senhor, até mesmo é possível conversar diretamente com o Supremo para discutir as penas das pessoas envolvidas? Veja bem, Tiago, eu fiz um paralelo, eu fui relator da CCJ no ano passado dessa matéria e travamos um longo debate desde o ano passado e vimos crescer esse tema junto à opinião pública, junto à casa. Vimos um tema que antes era visto como algo que não ia para canto nenhum, era muitas vezes motivo até de piada, era risível para alguns parlamentares. Vimos esse tema tomar as ruas, tomar a pauta, tomar a mídia, tomar as discussões. Hoje, na reunião de líderes, em qual fui representando a minoria, eu escutei de absolutamente, Tiago, todos os líderes, que as penas foram exageradas e que algo deve ser feito. Isso já é um grande avanço. No ano passado, quando relatávamos na CCJ essa matéria, não existia esse consenso, não existia esse diálogo. E desde aquele momento, a nossa intenção, o nosso procedimento foi buscar o entendimento, buscar o consenso, buscar o diálogo. Fui ao Supremo Tribunal Federal nenhuma nem duas vezes, fui diversas vezes, conversei com diversos ministros, conversei com praticamente todos os líderes da época, dos maiores partidos, seja da direita, do centro, da esquerda, conversei com diversos parlamentares. Naquele momento não existia o terreno fértil que hoje a gente já vê que existe, ou seja, existe muito mais abertura para a construção desse diálogo e desse consenso. E a gente aguarda de maneira muito ansiosa que venha uma contraproposta, principalmente da esquerda e do governo, que até o momento falam que desejam diálogo, que desejam construir, que desejam ver o texto, mas não apresentam quais são os pontos nevrálgicos importantes para que eles possam nos ajudar e nos acompanhar em a gente pacificar esse país, em a gente tirar aquelas pessoas que participaram da manifestação do dia 8 da cadeia o quanto antes. Então, a gente fica essa provocação que a esquerda, a liderança do governo, a liderança dos partidos de esquerda possam dizer o que é que para eles é importante que a gente possa construir esse texto em conjunto. Importante é a gente tirar aquelas pessoas
da cadeia. Até o momento, lá na CCJ, lá no ano passado, não havia esse tipo de diálogo. Agora a gente vê que já existe a formação desse pensamento, que é muito positivo. E nós estamos, e eu falo aqui como oposição, falo aqui como minoria, nós estamos 100% abertos e dispostos ao diálogo, contando que aquelas pessoas possam, quanto antes, sair da cadeia. Deputado, vou chamar os comentaristas, Dora Kramer e Nelson Kobayashi. Dora. Boa noite, deputado. Bom, o primeiro ponto, que era a minha dúvida, o senhor já respondeu. Quer dizer, tem espaço para se discutir um novo texto, tá certo? Isso o senhor disse aí, admitiu com todas as letras. Então, vamos para a questão da obstrução. Houve um movimento anterior que precisou ser desfeito. Enfim, houve um recuo, porque essa obstrução não deu certo. Outro dia mesmo, o líder da oposição no Senado, senador Rogério Marinho, disse o seguinte, a seguinte frase: não temos tamanho suficiente para fazer uma obstrução eficiente. Como é que essa obstrução agora que o senhor coloca a nível de 100%, como é que ela poderá ser bem sucedida? Perfeito, Dora. Muito obrigado pela pergunta. É uma oportunidade muito importante para a gente poder esclarecer. A primeira parte da pergunta é dizer que nós sempre estivemos dispostos a esse diálogo e à disposição da construção desse texto. Falei com o líder Lindenberg diversas vezes, o líder Zé Guimarães, diversos deputados de esquerda, os líderes, o líder Isnaldo, ou seja, sempre tivemos à disposição para a construção desse diálogo. A gente não via a disposição da esquerda para a construção desse diálogo, porque acreditavam que era um tema que não chegaria a lugar nenhum. E hoje a gente já vê que existe um crescimento nesse sentido. Hoje foi consenso, Dora, na reunião de líderes, que as penas são exageradas, que a dosimetria foi feita de maneira errada e que existe uma injustiça aí que precisa ser reparada. Em relação à obstrução, nós iremos fazer a obstrução regimental dentro daquilo que nos cabe. Hoje a oposição, Dora, tem entre 100 e 130 deputados. E o que o senador, o líder Rogério Marinho falou é verdade. Esse número não nos garante uma obstrução total, ou seja, que a gente possa paralisar todos os trabalhos da casa, porque para isso a gente precisaria do quórum de maioria simples, ou seja, 257. Nesse quórum de 100 a 130, nós conseguimos fazer a obstrução que nós chamamos de obstrução regimental, ou seja, toda a votação no plenário, toda a votação nas comissões, entrar com os kits de obstrução, adiamento de discussão, inversão de pauta, ou seja, uma votação que demoraria 30 minutos, 40 minutos, ela vai demorar 4, 5, 6 horas. Ou seja, é a obstrução regimental dentro da lei, dentro do regimento, o que dificulta a execução dos trabalhos. Ou seja, os trabalhos não serão 100% paralisados por justamente isso. Nós não temos esse número, isso é verdade. Mas nós iremos dificultar bastante a aprovação das matérias, porque nós entendemos que precisamos, primeiro, virar essa página, pacificar o país, e aí sim, debater temas tão importantes que precisamos para o nosso país, questão da violência, as facções que tomaram o nosso país, que tomaram o nosso Nordeste, questão do desemprego, a questão da inflação, a questão do aumento de preço, a questão do preço dos combustíveis, dos alimentos. Tem muitos temas importantes que nós precisamos debater, mas para quem está preso, o tema mais importante agora é a gente tratar da pacificação e da anistia para o nosso país. Kobayashi. Deputado Rodrigo, é um prazer falar contigo. Boa noite. A pergunta é sobre como é que fica o clima a partir dessas decisões tomadas pelo presidente Hugo Motta, ele que foi eleito com apoio tanto dos parlamentares governistas quanto da oposição. Como é que fica o clima agora em relação à convivência, ao relacionamento com ele e não só com ele, também dos parlamentares com os líderes que não endossaram aquilo que havia decidido a maioria dos deputados nas mais de 260 assinaturas? Kobayashi, nós precisamos fazer aqui um reconhecimento da postura do presidente Hugo Motta, que foi uma postura 100% correta e democrática. O presidente Hugo começou, e aí eu não tenho reserva para falar isso, uma reunião com mais de 20 líderes não é uma reunião que você pode ter reserva. O presidente começou justamente dizendo que agora é o momento de enfrentar temas que não há consenso, ou seja, temas polêmicos, temas que não vão ter consenso de todos os líderes. Então, ele colocou, quem puxou o tema da anistia foi o próprio presidente Hugo Motta, deixou os líderes falarem para formar o convencimento. Dentro desse convencimento, todos os partidos, à exceção do PL e do Partido Novo, os partidos de centro manifestaram pelo adiamento para a próxima semana da discussão e os partidos de esquerda manifestaram para que não haja a pauta da matéria. Com esse número, o presidente Hugo tomou a sua decisão de não pautar nesta semana. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas não irão cobrar
dos líderes. Eu falo isso do público em geral, das pessoas que estão em casa, porque elas entendem que é uma decisão do presidente, elas não estão erradas em relação a isso. O presidente tomou em conjunto com o colegiado, de maneira democrática e de maneira ampla, ouvindo absolutamente a todos. Mas o líder da oposição, Zucco, falou uma frase que é muito verdade. Ele disse, olha, presidente, o que está acontecendo aqui nós sabemos. Foi uma decisão dos líderes que, até de maneira estranha, não atenderam à vontade da bancada, porque, por exemplo, lá no União Brasil nós tivemos 70% praticamente de assinaturas pró-requerimento de urgência. A União decidiu por adiar. O PP teve mais de 70%, decidiu por adiar. PSD, 60%, e assim sucessivamente. Que o Zucco falou, olha, presidente, amanhã quem estará na berlinda, quem estará sendo culpado por não estar na pauta é o senhor. E eu quero aqui, né, fazer esse reconhecimento que o presidente Hugo tomou a decisão de maneira democrática e escutando os líderes. Foi uma posição dos líderes de, neste momento, não pautar. A gente vai continuar trabalhando junto com os líderes, no convencimento, junto com as bancadas, pedindo a ajuda dos deputados que convençam seus líderes. O líder é o representante da bancada e, assim, não é confortável para a gente ver uma bancada que tem 60%, 65%, 70% de assinatura pró uma matéria, essa matéria o líder não querer discutir nem debater. Mas, claro, é prerrogativa única da presidência pautar. Se o Hugo quisesse, ele teria pautado, e tomou a decisão de maneira democrática, ouvindo a liderança. Semana que vem teremos novamente reunião de líderes, o tema será novamente trazido e a gente espera que a gente possa ter esse tema construído o entendimento em relação às premissas do texto, às diretrizes básicas do texto, escutar o que venha, principalmente da esquerda. Eu faço aqui novamente a provocação que eles possam nos apontar quais pontos são importantes para eles, para a gente construir esse entendimento e construir essa solução para o país. Deputado Rodrigo Valadares, do União Brasil, mais uma vez, obrigado pela atenção com os nossos espectadores. Até a próxima. Um abraço. Muito obrigado.